Bom dia, turma boa do canal Ave Mais, um grande abraço. Um abraço para todos vocês ligados aqui no Acorda Vascaíno, bem cedinho. O Acorda Vascaíno que traz um recado importante nessa abertura. Eu faço questão de fazer esse registro aqui com você, vou botar o link na descrição, porque é algo que vai ajudar muita gente. Eu, em parceria com um grande amigo, o Alan, que resolveu me chamar para ajudar as pessoas. Você que sonha em ter produtos oficiais do Vasco da Gama e do canal Atenção Vascaínos, a sua chance é agora. O canal Atenção Vascaínos, na plataforma aqui no Ave Mais, em parceria com o site Sorte Gigante, que vai estar aqui na descrição, está trazendo para você várias rifas onde você pode ganhar camisas e acessórios do Vasco, além dos produtos oficiais do canal, como a nossa guitarrinha, canecas, copos. Participando das rifas, além de ter a oportunidade de pegar os vários prêmios disponíveis, você vai ajudar a comunidade Barreira do Vasco. Isso porque uma parte de toda a arrecadação das rifas será doada todos os meses para as crianças carentes que vivem por lá. As rifas têm apenas 100 números cada, aumentando suas chances de ganhar, e a meta de venda é de somente 70% dos números, para que os sorteios aconteçam todos os sábados às 19 horas pela Loteria Federal. Chegou no sábado, 19 horas, tem mais de 70% dos números vendidos, vale o sorteio. Se tiver menos de 70%, aí o sorteio fica para o sábado seguinte. Bem simples e muito fácil de entender. Curtiu a ideia? Então acesse agora o site Sorte Gigante, ou clique no link na descrição e escolha entre os diversos prêmios disponíveis no site para você concorrer. Tem camisa de jogo, camisa número 3, aquela que tá linda, tem nosso querido Almirante do Ismael, tem a guitarrinha, tem a caneca, tem o copo, miniatura do ônibus do Vasco, muita coisa legal. Acesse o site Sorte Gigante e participe para ganhar os prêmios e ajudar os mais necessitados. Combinado? Estamos contando muito com você. Eu quero falar sobre uma tradição do Vasco. Eu ontem tive a oportunidade de conversar com uma pessoa muito próxima ao técnico Maurício Barbieri sobre o que o Barbieri estava achando desse primeiro momento dele de trabalho. E essa pessoa me disse o seguinte: o Barbieri está encantado com os meninos da base do Vasco. E citou Zé Vitor, zagueiro, citou Marlon Gomes, Figueiredo, Peck, Ignaldo, Eric Marcos, Paulinho. Ele está muito entusiasmado com esses meninos, sabendo que os meninos não vão ser a solução de todos os problemas, mas vão ajudar demais. É uma safra que o Barbieri se encanta. Ele que gosta, ele que revelou, por exemplo, no Flamengo, Vinícius Júnior e Paquetá. E eu queria falar muito sobre isso, porque eu inclusive dei ontem no canal Ave Mais, aqui na parte da tarde, e à noite no News, duas informações sobre dois jogadores da base. Um desperdício e o outro uma grande realidade. O desperdício foi Juninho, jogador revelado na base do Vasco. Uma vida tão difícil. Eu me lembro no ano passado a entrevista que ele nos deu. Talvez a entrevista mais emocionante que nós fizemos aqui no canal. De um guri que, na primeira resposta, foram quase 40 minutos de monólogo. Ele falando da vida dele, da dificuldade da vida dele, que todos esses meninos têm. A gente tem que entender que esses jovens são o esteio da família. São a esperança de um futuro melhor, ainda mais num país tão quebrado como o Brasil. Como é na Argentina, da mesma forma. Você vê um menino desse como Luca Orellano, que vai vir para o Brasil com 22 anos, querendo ganhar um dinheiro bom e vai ganhar, vai ajudar muito a família. Então todos esses detalhes a gente precisa levar muito em consideração. A vida desses guris não é fácil, porque deles se espera o sustento, o fomento para a família deles praticamente para o resto da vida. Imagina só o Andrei com 18 anos, qual é a sensação que ele deve ter agora de dizer assim: caramba, salvei minha família, salvei a minha vida, salvei os meus filhos, meus netos, com o dinheiro que eu vou ganhar agora. Merecido. Muito merecido, como eu falei no comentário que tive ontem aqui no Acorda Vascaíno, no Ave Mais. E o outro jogador que eu comentei à noite, o Ryan, é também a prova clara e inequívoca de como o Vasco é um clube especial. Como o Vasco é um clube que tem essa tradição
E seriam dias e dias a gente comentando as revelações do Vasco em sua história, de Roberto, passando por Edmundo, passando por Romário, passando por Juninho, não, que chegou um pouco mais velho, mas com Carlos Germano, com Pimentel, com Felipe, Pedrinho, Bismarck, William, tantos talentosos, criados na base do Vasco. E a gente brinca, é o que? É água? Não, cara, é o amor. O Vasco é um clube que abraça. O Vasco é um clube que, apesar das dificuldades, ele atrai muito. É bom jogar no Vasco. É legal jogar no Vasco. O Vasco é uma grande família. A paixão que você tem pelo Vasco é muito por conta disso, pelas pessoas do dia a dia, por aquela pessoa que você lembra tanto tempo depois de ter parado. Eu vejo o Bismarck, quando encontra as pessoas da época dele, a emoção que é, a satisfação, morando debaixo da arquibancada, dormindo num quarto sem ar-condicionado, comendo um bife e duas rodelas de tomate. Mas tem saudade. Então o Vasco é um clube muito diferente disso. E eu acho que a gente tem que ficar muito feliz quando os nossos jovens prosperam. E a gente tem que ficar triste quando eles não prosperam. Eu juro, eu fico com o coração doído quando eu vejo o Juninho, que acho que está indo para uma boa. Acho legal, ele está indo para uma cidade legal, está indo para um país bom, está indo para um clube numa liga que cresce, que investe a MLS, indo para o Orlando, para poder prosperar. Mas me dá dor de entender que a vida não foi legal com ele, porque também não sorri para todo mundo. Ah, Flávio, mas o Vasco deu muitas oportunidades a ele. Sim, deu. Mas a vida tirou muita coisa também do Juninho. Ele não pediu para nascer como ele nasceu, aonde ele nasceu. É uma escolha que a gente não faz. E a gente precisa moldar a nossa vida às nossas escolhas. Eu também, quando pequeno, queria ir para Disney. Eu também, quando pequeno, queria ganhar aquele presente maravilhoso. Meu pai trabalhava em banco. E eu nunca cobrei do meu pai. Nunca, porque eu entendia, eu me adaptava. Meu pai investia para que eu tivesse um bom estudo, me dava tudo do bom e do melhor para que eu tivesse uma formação, uma educação, capacidade de me entrosar, de falar uma língua, de fazer um curso. Eu me lembro, no meu antigo colégio, quando passei, porque eu comecei a estudar num colégio menor, e aí fui para um colégio maior, o colégio anglo-americano, e precisava se fazer uma prova de inglês, para você passar para a turma, para saber qual turma você ficaria. E eu não tinha nenhuma noção de inglês, a não ser o básico do básico. E eu fiz uma prova de múltipla escolha que eu chutei 90% e passei. E me lembro que nas primeiras aulas, o meu professor, me lembro até hoje o nome dele, Celso, me disse assim, você passou por sorte, né? Porque você não sabe inglês. E eu pensei no meu pai, porque o meu pai sempre foi um cara muito justo, um cara muito duro, um cara muito forte em tudo, em educação. Eu herdei isso muito dele. Ele era um cara muito sério, mas era um baita de um pai. E ele disse, vamos conversar com teu pai? E meu pai disse, meu filho, vou te botar num bom curso de inglês, você vai aprender inglês. E agradeceu ao professor Celso, que não o enganou e não enganou a mim. E hoje eu falo um bom inglês, preciso praticar mais, mas falo um bom inglês. Então, a gente tem muito disso, da gente poder ter a vida da gente adaptada àquilo que a gente é. Eu queria também um monte de coisa que não podia ter. E a gente precisa ser feliz com o que a gente tem. A gente não pode ser infeliz pelo que a gente não tem. E o Juninho não conseguiu prosperar na vida e nem assim ele deixou de ser um menino feliz, com certeza, porque afinal, bem ou mal, estava fazendo aquilo que ele gostava. E agora vai para os Estados Unidos e que tenha muito sucesso, cara, seja muito feliz. Mas isso prova o quanto que a formação de base ela é fundamental, o alicerce, porque é uma segunda casa, é onde você convive mais do que na sua própria casa. E aí quando eu vejo esse elogio do Barbieri aos meninos, esse entusiasmo dele, e a gente vê os meninos progredindo, a gente vê na Copa São Paulo desse ano, Figueiredo e Andrei jogando em alto nível, e um ano depois o Andrei está indo para o Chelsea. E o Figueiredo é dos principais destaques do Vasco na temporada, depois de um 2021 duro, que ele era criticado, que ele entrava mal. Como evoluiu, como foi importante a presença de um treinador como o Zé Ricardo, no início de temporada, um treinador acostumado a trabalhar com a base, de ter um Carlos Brasil melhor na base, melhor de todos, sendo o gestor do profissional, ajudando na transição.
tão criticado, mas injustamente nesse aspecto. Cometeu erros? Cometeu, claro, a vinda do Maurício Souza foi um erro, mas ninguém pode deixar de dar, de alguma maneira, louros e aplausos para quem conseguiu fomentar nesses meninos um caminho que a gente tanto cobrava. Quantos jogadores esse ano a gente teve de base que não tínhamos? Figueiredo jogou bem, Andrei jogou bem, Marlon Gomes jogou bem, Aguinaldo jogou bem. O Peck teve seus momentos de oscilação, talvez seja o que mais oscile, questão de cabeça, de formação, mas eu acho que é um menino que vai dar caldo. Ainda acredito no Gabriel Peck. E aí você vê a base que está chegando, você tem um GB, você tem um Estrela, você tem Matheus volante, você tem o JP volante, você tem o Julião lateral esquerdo, você tem o Roger zagueiro, tem ótimos jogadores, o Lincoln central que é bom jogador, o próprio Cadu goleiro que é muito bom goleiro, e você tem o Ryan, que como eu disse ontem no News, a ideia é de fazê-lo ser maior do que o Endrick, que é um jogador que se destacou, que o Palmeiras fez um trabalho perfeito, fez uma transição bacana, fez uma divulgação bacana dele, ele também ajudou, conquistou títulos, mas o Ryan faz o mesmo. E acho que o papel do Vasco a partir de 2023 com esse rapaz precisa ser muito bem trabalhado, com toda a sustentação, todo o suporte que é preciso dar a uma família pobre, a uma família que tem necessidades, mas dar apoio técnico, apoio físico enquanto treino, apoio psicológico, apoio logístico fora do treino, dar toda a condição de evoluir, porque você ter X na mão e de repente você ter 20X, pira a cabeça, você precisa ter todo esse acompanhamento. Ele tem o pai, um ex-atleta que é o Valquimar, ele tem empresários que conhecem o Nenezini, que é um cara muito bem relacionado no meio, tem o Deco, ex-jogador, que também é um cara que conhece muito essa transição. Então você tem bases e alicerces para um garoto que precisa ser testado em 2023, precisa começar a aparecer em 2023, mas numa paciência. Não precisa dar ao moleque a responsabilidade. Apesar que eu acho que a cada dia a idade tem pesado menos na relação de sucesso e insucesso desses meninos. Eu acho que o Ryan é um moleque muito bem de cabeça, é um jogador de muito talento, muita força, que eu comparo ao Adriano Imperador. Ele pode virar um Adriano Imperador. Grande, forte, canhoto, hábil, veloz, e que o Vasco precisa ter muito carinho nessa transição e dar ao nosso público, ao público vascaíno, a nós, a alegria de vê-lo jogar. Ele está renovando por 3 anos, e isso me traz uma satisfação enorme, porque é o Vasco sendo Vasco, revelando, botando para jogar e não tendo medo, acima de tudo não tendo medo, montando uma equipe com jogadores bons, jogadores competitivos, que os jovens do Vasco são complementos e não são a solução. Serão a solução com a bola rolando, como foi o Andrei, que era um complemento num time, naquele dia do jogo com a Ponte Preta no primeiro turno do Campeonato Brasileiro desse ano, e passou a ser uma solução no final do campeonato. A ausência do Andrei nos trazia angústia. A ausência do Marlon Gomes nos trouxe angústia. A ausência do Aguinaldo nos trouxe angústia. Nós sentimos falta de Figueiredo e Peck, como foram importantes em muitos jogos no início do campeonato, como foram importantes naquele jogo em Ponta Grossa. É Figueiredo dando passe, é Peck dando passe. Jovens que, tão criticados por nós, eu me incluo, amadurecem, passam com o tempo, mas cada um tem uma cabeça diferente. E eu fiz esse comentário hoje porque eu queria falar da satisfação que eu tenho de ver o Vasco ser Vasco. Ser Vasco na valorização dos seus jovens, na valorização dos seus talentos, na construção de um elenco capaz de dar a esses jovens uma base, porque eu acho que a gente tem um futuro muito bom, porque o Vasco sem nada, absolutamente nada, disputa todas as competições nacionais e regionais, com chance de vencer, com chance de ganhar, sendo incluído entre os favoritos. Imagine quando a gente tiver um mínimo de condição, vai ser muito bom. Que o Vasco continue assim, que se tiver que ser, porque assim é o Brasil, um país ainda em dificuldades e muitas dificuldades, para revelar e vender, mas que se venda bem, que se venda legal, como se vendeu o Andrei,
para que a gente possa vender por mais, para que a gente possa vender por muito mais. Eu falei isso ontem no News. A multa rescisória do Ryan é maior do que a do Andrei. Se comenta até que seja o dobro da do Andrei, que seria algo incrível, valorizando um atacante, valorizando um jogador que tem-se uma perspectiva muito grande, que, volta a dizer, o Vasco tem a obrigação de tratar muito bem, com carinho, porque o Ryan é um jogador especial, é uma joia. Eu diria que o Ryan é um jogador maior do que o Endrick, com talento semelhante, mas maior em força, em tamanho, em carisma. O Ryan é um jogador daqueles que você olha e pensa, esse moleque vai estar em breve numa seleção. Tipo o Mbappé, mais ou menos assim, que jovem garoto foi campeão do mundo e perde uma final agora tendo 23 anos de idade. Com 19 foi campeão do mundo. O Ryan tem 16, faz 17 ano que vem. Por que não? Por que não sonhar? O futebol está cada dia mais precoce. A idade não é muito impeditivo para esses meninos que já acompanham, já entendem, já são chamados à responsabilidade desde cedo, abdicam de vida, abdicam de adolescência, de namorar, de sair, de viajar, porque tem um sonho. E esse sonho a gente precisa valorizar. Não são todos que concretizam esses sonhos, não são todos que passam por esse funil tão apertado, mas aplausos a todos aqueles que lutam, aos que dão certo e aos que dão errado. Porque é uma profissão linda. Futebol é algo que no início do século passado era tido como um esporte de vagabundos. Uma moça que namorava um jogador de futebol não tinha futuro. E como os próprios jogadores mostraram, né, que não é bem assim. Dá para ser próspero, dá para ser importante com o passar do tempo. Boa sorte a todos esses meninos, que eles possam brilhar intensamente em 2023. Cuide bem deles, professor Maurício Barbieri. Cuide bem deles, professor Abel Braga. Cuide bem deles, Vasco da Gama SAF, Paulo Brax, Luiz Melo e demais. Josh Wander. Cuidem bem desses meninos, porque eles vão dar retorno financeiro, sim, a vocês, mas vão dar muito retorno institucional. E para vocês que estão chegando novos no Vasco, essa é a história do Vasco. O Vasco dar oportunidades e esses jovens brilharem como eles vão brilhar e já começam a brilhar e render frutos, é algo comum na nossa história. O Vasco apenas parou de fazer isso. E tomara que volte a fazê-lo a partir do ano que vem. Daqui a pouco tem um Bom Dia Gigante com Emerson Rocha. E à noite, lá no canal Atenção Vascaínos, eu volto com o News. Qualquer informação quente na parte da tarde, eu estarei aqui no canal Ave Mais, trazendo um boletim para você. Que nem dei ontem a notícia do Juninho. Se liga, é lá e cá, é no AV1 e no Ave Mais. A gente dá sempre informação. Grande abraço, um ótimo dia. Tchau, turma.